Bom, gente, algumas pessoas me perguntaram aqui e eu estou sendo obrigado a gravar esse vídeo para falar do senhor Leandro Libra, né? Sobre a situação, sobre a querela entre ele e eu, né? Bom, eu vou me valer do roteiro para não esquecer de falar nada de importante, né? Mas alguns dias atrás eu fiz uma crítica forte ao Divaldo Franco, né? Eu sou espírita, mas eu fiz uma crítica forte ao Divaldo Franco porque eu disse que não era compatível com um espírita de escola como ele apoiar, como ele fez em 2018, Jair Messias Bolsonaro, né? Então, eu acho que eu tenho o direito de fazer essa crítica. Acho que Jair Messias Bolsonaro não tem nada a ver com o espiritismo, né? Um sujeito que prega armar a sociedade, um sujeito que já falou em matar 30 mil pessoas, um sujeito que o tempo inteiro fala em golpe de Estado, um sujeito que planejava matar Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, Flávio Dino e Alexandre Moraes. Então, de violência, de radicalismo, radicalismo de direita, e o Divaldo Franco não tinha que ter apoiado isso. E foi essa crítica que eu fiz, como eu fiz outras críticas ao espiritismo também, baseado no que eu vejo no espiritismo, né? Eu acho que é meu direito fazer essas críticas. Eu citei o meu amigo André Rocha, né, que é um comentarista de futebol famoso, né, e que ele era espírita até 2018 e era espírita quase desde o berço, né, e ele renunciou ao espiritismo por não concordar com isso, sobretudo com a postura do Divaldo Franco, né. Eu não renunciei ao espiritismo, eu continuo sendo espírita, mas eu faço críticas contundentes ao espiritismo e uma delas é essa. Eu citei o André no vídeo que eu falava isso, né? Bom, o senhor Leandro Libra veio dizer que eu e o André Rocha éramos dois fracassados. Olha, eu queria saber com que fundamento ele fala isso, que eu e o André Rocha, sobretudo o André Rocha, somos fracassados, né? Eu fui professor universitário por mais de 20 anos, né? Sou funcionário da Dataprev, empresa de tecnologia de informação do governo federal, concursado. Então, ao contrário do que ele diz, eu não estou desde 2018 sem emprego. Eu tenho emprego, só que o que acontecia é que antes eu tinha dois empregos, agora eu só tenho esse. Eu tenho filhas para sustentar, por isso eu tinha dois empregos, né? Mas aí eu perdi o emprego de professor universitário e minha renda caiu pela metade, né? Mas convenhamos, um professor universitário com 20 anos de experiência, mais de 20 anos de experiência, mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, dentre outros títulos que eu não vou ficar dizendo quais são para não parecer arrogante, né? É fracassado? Essa pessoa é fracassada? E o André Rocha, então, nem se fala, é um comentarista super elogiado, entendedor de táticas de futebol e etc. Então vocês vejam que quem começou a provocação foi ele, né? Falando que eu e o André Rocha éramos fracassados, né? Depois disso, eu explicando a minha demissão da Estácio, e eu expliquei tintim por tintim quais foram os motivos, o que levaram e etc. É, Ele veio dizer que o Jair Messias Bolsonaro não teve nada a ver com a minha demissão, né? Como não teve nada a ver com a minha demissão? Se uma semana eu falo em critico Jair Messias Bolsonaro pela coisa do uso desenfreado de armas e na semana seguinte eu recebo uma comunicação da instituição para o em sala não falar sobre política e só falar sobre administração, né? Aí no final do semestre eu sou demitido. Então não tem a ver com Jair Messias Bolsonaro? Ele vem dizer Jair Messias Bolsonaro não era presidente. Olha, ele não precisava ser presidente, né? Alguém que ficou insatisfeito com a crítica que eu fiz ao Bolsonaro me fez uma denúncia e eles, aproveitando a denúncia e queriam demitir professores com mais de 15 anos de casa, eles fizeram, né? Que era o meu caso. Então,
Eu não disse que o Bolsonaro foi lá pedir minha cabeça. Eu disse que pessoas ligadas ao Bolsonaro me denunciaram por eu ter falado mal dele. Então ele indiretamente é responsável pela minha demissão, sim, né? Mas aí o cidadão aproveitou para me brindar com adjetivos como apedeuta, né? Para quem não sabe, o apedeuta é uma pessoa que tem pouco conhecimento, que é ignorante, tudo. Ele está chamando o mestre de administração pública pela Fundação Getúlio Vargas de ignorante, né? Ele disse que eu levei um pé nas nádegas por incompetência, né? Como eu posso ter levado um pé nas nádegas por incompetência? Durante 18 anos eu trabalhei na instituição, então eu era incompetente durante 18 anos, eles não me mandaram embora antes, né? E a expressão pé das nádegas foi muito chula, né? Me desafiou para debater, né? E um debate que, segundo ele, seria político, histórico e espírita, né? Mas ele me chamou também de arregão, porque ele sabia que eu não ia, segundo ele, eu não ia, e então eu era um arregão, né? E depois ele ainda insinuou que eu levava dinheiro do governo do Partido dos Trabalhadores, né? Porque ou do Lula, né? Como você quiser, porque como eu peço Pix nos vídeos, e eu acho que não é nenhum crime pedir Pix nos vídeos, uma contribuição financeira, eu já expliquei aqui por que eu peço contribuição financeira e vou deixar o vídeo sobre isso aí nos comentários, né? É, ele, ele achou então que eu estava levando dinheiro do governo, tá? E para sua informação, senhor Leandro Libra, eu até hoje, desde que eu comecei a pedir os PIX, as contribuições financeiras, que tem mais ou menos um mês isso, eu não recebi uma que fosse, tá? É, então, ele me ofendeu aqui claramente, me ofendeu de várias formas, me chamou de apedeuta, me disse que eu tomei pé das nádegas, criou um falso de que eu fui demitido por incompetência, né? Me chamou de arregão, insinuou que eu levava dinheiro do Lula. Quando ele diz vai pedir para o Lula o Pix, né? Ele está querendo falar o quê? Então, ele veio me agredir. Ele veio me agredir, né? Tudo porque eu falei o que eu falei do Divaldo Pereira Franco, né? Que eu estou no meu direito democrático exercendo minha liberdade de expressão, né? Então aí, como ele falou isso tudo, eu fui obrigado a responder. Ele escreveu nos comentários isso, eu gravei um vídeo respondendo, explicando em que situações se deu minha demissão, por que a minha demissão tinha a ver com influência de gente ligada ao Jair Messias Bolsonaro, sim, né? E falei que eu não ia debater com ele porque o que ele tinha me mostrado até então era desonestidade intelectual e era, né? Falou um monte de situações que não são reais, então sem saber quem eu sou e o que eu faço, então é desonesto intelectual, sim, né? E que eu não debatia com pessoa desonesta e intelectual, e falei algumas palavras duras para ele, sim, lembrando que ele falou palavras duras para mim antes, né? Então ele me chamou de fracassado, ele me chamou de apedeuta, ele disse que eu levei um pé nas nádegas, o que é desonroso. Ele falou que eu era arregão, que eu ia arregar, e ele insinuou que eu levava dinheiro do PT e do Lula, né? Então, a partir disso, ele gravou um vídeo aí, né? Dizendo que ia me processar, que ia entrar em contato com a Federação Espírita para me processar, né? E que eu podia procurar advogado porque eu seria processado pela Federação Espírita e por ele também porque pelas palavras que eu disse para ele. Olha, gente, então é o seguinte, eu acho que a Federação Espírita não tem base para me processar, né? Não tem base para me processar pelo seguinte, não é crime criticar o Divaldo Pereira Franco. Não é crime criticar o Divaldo Pereira Franco, né? Eu não falei mal da doutrina em tempo algum, né? Até porque eu sigo a doutrina, né? Eu critiquei o Divaldo Pereira Franco e critiquei determinadas posturas das pessoas espíritas, né? E
E ele disse que fica pedindo Pix porque não tem renda. Eu tenho renda. Eu tenho renda, só que a minha renda é uma renda razoavelmente pequena, como eu disse antes, metade do que era anteriormente, porque eu tinha 2 empregos, agora eu tenho um, né? E eu tenho filhas para criar, eu tenho uma menina de 15 anos, eu tenho uma outra de 12, né? E portanto a gente se vê às vezes com dificuldades financeiras, né? E o pedido de Pix é por conta disso, né? Agora, não é nenhum crime, não é nenhum crime, né? Eu não estou obrigando ninguém a dar Pix, né? Então isso incomoda ele, eu não sei porquê. Vários produtores de conteúdo aqui na internet, sobretudo no meu nicho, que é notícias e política, pedem Pix, né? Pedem contribuição financeira, né? É... Bom, então ele gravou esse vídeo aí dizendo que ia me processar e quer pedir para a Federação Espírita me processar, e ele começou a colocar em vídeos meus o link dessa gravação dele, né? Ora, gente, isso para mim é constrangimento. Ele está querendo me constranger dizendo que vai me processar. E com isso ele está me prejudicando aqui, porque quer dizer, pessoas vendo o que ele diz podem dar crédito ao que ele está falando e deixar de se inscrever no canal e deixarem de visualizar os meus vídeos. Então ele está me prejudicando. Então a pergunta quem devia processar quem, né? Então, basicamente é isso, gente. Basicamente é isso. Eu fiz questão de ler aqui no caderninho, porque não costumo fazer, mas para não esquecer nenhum item, né? Eu não me arrependo das críticas que eu fiz ao Divaldo Pereira Franco. Eu efetivamente acho isso, né? Que um espírita de verdade não pode votar em Jair Messias Bolsonaro, não pode apoiar Jair Messias Bolsonaro. E ele começou o confronto, ele me xingou, ele me desafiou, ele me humilhou, e eu, em um vídeo, só respondi ao que ele fez comigo antes, né? E depois de eu ter feito o vídeo, continua fazendo, que é o caso de, na minha página, botar os links para me constranger, né? Então, eu tenho a minha consciência absolutamente tranquila. Eu tenho a minha consciência absolutamente tranquila, né? Porque não é proibido pedir Pix, não é proibido falar mal do Divaldo Pereira Franco, eu estou exercendo aqui minha liberdade de expressão. E quanto ao que eu falei para ele, né, sobre a figura dele, eu falei porque ele veio me ofender primeiro. Então, como diz o ditado, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Tá? Então é isso. Pense bem, seu Leandro Libra, se vai colocar o processo mesmo ou não, porque periga eu colocar o processo contra o senhor antes do senhor. Não gostaria de fazer isso, não quero fazer isso, mas se for necessário eu faço. Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e agradeço aí pela assistência desse longo vídeo. Eu costumo fazer alguns pedidos, mas dessa vez eu não vou nem pedir nada, tá? Muito obrigado a todas e muito obrigado a todos.